Editorial. Se tem uma coisa que eu detesto é o tal de jornalista bundão. Aquele que tem medo de dar notícia. Aquele que não quer se comprometer. Aquele que quer agradar todo mundo. Aquele que segue a ultrapassada regra da notícia insossa, insípida, amorfa e inodora. Quem exerce profissão assim, melhor seria se tivesse se formado em culinária. Eu digo isso porque quem noticia o que é correto não erra. Jornalista não pode querer adivinhar aquilo que vai acontecer ou se guiar por suposições, mas é da sua obrigação definir o que é certo, o que é errado. Quando eu disse que o ex-prefeito Alcides Bernal não passava de um mentiroso que havia criado um factoide para dizer que correu dinheiro para caçá-lo, aguentei muita gente no meu lombo, porque Bernal, com suas mentiraiadas, havia pregado uma peça no nosso povo, na nossa gente. E se hoje estamos vivendo numa cidade falida, escura, esburacada e miserável, agradeçam a ele. Destruiu a nossa cidade, traiu a confiança nele depositada, mentiu, iludiu, destruiu, perseguiu, foi mesquinho, foi covarde e foi miserável. Deixou nossas crianças passar fome, comer comida estragada, nomeou preguiçosos e incompetentes para ajudá-lo a administrar. E vejam os senhores o resultado disso, que aí está. Da mesma forma, ele hoje é o responsável pelo descrédito que atinge duramente o nosso Ministério Público. Uma instituição criminosamente por ele usada, municiada com mentiras levianas e que acabou criando a malfadada Operação Coffee Break, uma das maiores ações de perseguição às pessoas, às autoridades e entidades nesta capital, que produziu 40 mil páginas de mentiras, de inverdades, cujos papéis sequer servem para usar nos banheiros mais infectos desta capital. O mau uso de uma instituição séria. Foi assim que nasceu a malfadada, a inventada, a mentirosa, a tal Operação Coffee Break, que eu sempre disse e alertei que se tratava de uma fantasia, de uma mentira, de uma caça às bruxas, pior do que foi o macartismo nos Estados Unidos. Eu sempre alertei, cuidado, porque algo semelhante aconteceu em São Paulo com a escola de base, onde uma mentira virou notícia. Fecharam a escola, prenderam os professores, diretores e proprietários, judiaram deles, levando uns à morte, outros ao suicídio, outros à loucura e no final
nada daquilo que noticiaram era verdade. Vejam o que aconteceu na terça-feira. O Tribunal de Justiça não recebeu a denúncia do Ministério Público. As 40.000 folhas só continham inverdades. Só conversa de comadre. Só fofoca. Nenhuma prova. Gastaram tempo e dinheiro, publicaram notícias falsas e inverídicas, destruíram reputações da nossa Câmara Municipal, dos nossos políticos, de vários empresários. Muitos homens bons abandonaram a política debaixo das acusações e das ameaças que não passavam de mentiras. Prenderam e ameaçaram prender, espalharam tornozeleiras, destruíram vidas. E no final, a verdade, senhores, triunfa absoluta, embora lenta e um pouco tardia. Jesus dizia: conheça a verdade e ela vos libertará. Eis a verdade que surge de um magnífico relatório saído das mãos e da inteligência do desembargador Dr. Júlio Siqueira, que leu, releu, comparou com doutrinas e concluiu: só papéis inservíveis, fúteis, sem provas. Aquilo que o promotor achava que seria o seu canto do cisne, na verdade, nunca existiu. Mas eu vi, senhores, pessoas com medo de sair nas ruas, temendo serem hostilizadas. Pessoas que perderam sua dignidade. Pessoas que perderam a família e o amor próprio. Pessoas sepultadas diante da mentira elaborada, não se sabe até agora com que ou quais intenções pessoais. Bem disse o grande colega advogado e professor René Ciufi: o processo da Coffee Break é um nada, é um zero. O Tribunal de Justiça rejeitou a denúncia contra o deputado Paulo Ciufi. E sabem por quê? Porque eram mentirosas. Porque o que estavam naqueles papéis inservíveis eram apenas e tão somente inverdades. Ninguém escapou de nada. Não havia lógica nas investigações, porque desde a denúncia feita pelo ex-prefeito mentiroso, tudo não passou de uma grossa, deslavada e vergonhosa mentira. Agora, depois de toda a perseguição, de todo o celeuma e de toda aquela barafunda, de toda aquela bandalheira com televisão sendo avisada antecipadamente para fabricar notícias e dar fundo, foros de verdade na mentira, eis que surge a verdade. Ela brotou como uma fênix, viçosa, frondosa, altaneira, deixando os alquimistas da mentira com a cara no chão, com a pecha de mentirosos, com descrédito no seio desta população, porque fabricaram mentiras e não acolheram a verdade.
um órgão nascido para denunciar erros e submetê-los à justiça para que os julgadores digam o direito. Vai de encontro à sarjeta agora pela segunda vez. A primeira, quando seu ex-comandante foi denunciado de receber 300 mil numa mala preta do Ari Rigo de propina. E agora a segunda, por fabricar acusações falsas e mentirosas, por sustentar a mentira e por tentar fazê-la virar uma verdade, jogando o prestígio do órgão ao descrédito perante uma corte respeitável e inteligente como é o nosso Tribunal de Justiça e perante a nossa população, o nosso povo. Um dos desembargadores releu o libelo acusatório enviado para ser recebido e concluiu sabiamente: não existem provas, não há crimes. Vejam, 40 mil páginas escritas em vão, uma peça de ficção. Tempo, dinheiro e prestígio jogados no lixo. E sabem por que isso aconteceu? Porque os mocinhos metidos a investigadores não tiveram a capacidade de ver que tudo aquilo, todas aquelas denúncias não passavam de uma baita e robusta mentira. Uma investigação feita sem um delegado de polícia para conduzi-la. Investigação cambeta, apenas de um acusador com o desejo, com a sanha, com a tesão de acusar, chegando à irresponsabilidade profissional, porque conhecia quem era o acusador. Agora, a mentira que reinou absoluta por algum tempo morre para ceder lugar à soberana verdade. A mentira se despe perante a nossa população e começa a comer os seus adoradores naquilo que possuem de mais sagrado, que é a sua reputação profissional. Mas eu volto a perguntar: como é que fica agora? O mocinho, por acaso, tem consciência daquilo que fez e continua fazendo, usando indevidamente a instituição a qual pertence? E a vida dessas pessoas que você acusou? Quem vai arcar financeiramente com as pesadas ações de danos morais dessas pobres vítimas? É você ou é a sua instituição? Como aquele mocinho que saía nas capas de jornais e noticiários televisivos agora vai sair nas ruas, sabendo que a sociedade sabe que o que ele produziu, aquelas 40 mil páginas da malfadada Operação Coffee Break, não servem nem para papel higiênico, com a devida vênia ao papel higiênico e não àquilo que foi colocado naqueles papéis. Porque, doutor, o senhor fez isso com nossa sociedade. Por que, doutor? O senhor fez isto com nossa sociedade. Não venha nos dizer agora que o senhor não sabia aquilo que estava fazendo. Será que o senhor ainda vai insistir no erro, acusando pessoas boas com essas fantasias, essas suposições, essas fofocas? Senhores, tomamos de 7-1 da Alemanha na Copa. Esse mocinho fez pior com o seu processinho de 40 mil páginas. Tomou de 8-0 no tribunal.
Que goleada, não? Doutor, eu vou parafrasear o capitão Nascimento da tropa de elite em nome dos seus demais colegas que por educação e espírito de corpo não vão lhe dizer isso na cara, mas todas as vezes que olharem para o senhor, pode estar certo que lá no íntimo estarão pensando sem lhe falar, talvez por dó, por piedade ou até por respeito profissional. Doutor, pede para sair. Doutor, pede para sair. Bom dia.